À quarta-feira, o comentário com assinatura está a cargo de Ricardo Silveirinha, que hoje nos traz como temas o fanatismo, também o jogador inteligente, falará também do Sintra Futebol, a equipa que eliminou o Vitória Sport Clube da Taça de Portugal, e também abordará esse Flamengo-Grémio relativo à segunda mão das meias finais da Taça dos Libertadores e, no final, como se tornou habitual, o Ricardo fará a sua sugestão musical. Bom dia, Ricardo. Olá, E então, queres começar, suponho eu, então, pela questão do fanatismo no futebol? É um tema cada vez mais atual e parece agudizar-se de ano para ano. Eu vi uma fotografia nas redes sociais, saiu, deu uma grande polémica, que é uma fotografia do diretor desportivo do Sporting, o Viana, com o filho ao colo, e o miúdo tinha uma camisola de Benfica, o que é perfeitamente normal, não é? Porque as pessoas têm direito a ter o seu clube. O problema foi que a fotografia gerou uma indignação coletiva, uma histeria de broncos que me fez confusão e, sobretudo, mostrou que nós estamos a começar a chegar a um ponto em que os adversários já não são adversários, são inimigos, não é? O Viana foi enxovalhado de tudo nas redes sociais e não só, por parte de sportinguistas que, não sei, quer dizer, em vez de gostarem do seu clube e do jogo, parecem mais ávidos de sangue. Eu acho que isto nem sempre aconteceu. Eu lembro-me de ir ao futebol em miúdo e as pessoas conviviam naturalmente, não é, nas barraquinhas onde se vendia bebida, conviviam uns com os outros com as camisolas dos seus clubes. Agora parece que não, agora é só ódio, ameaças, agressões, enfim. Há aqui um problema qualquer que urge resolver antes que coisas estranhas se passem. Tu achas que é um sinal dos tempos? Acho que é um sinal dos tempos. Eu lembro-me que o meu pai me contava a sua história de como se tornou benfiquista. O meu avô, o meu extraordinário avô, era um grande sportinguista, era um apaixonado pelo Sporting desde sempre, até porque passou toda aquela fase dos 5 violinos, etc. Só que o meu avô, além de gostar do Sporting, começou a gostar muito de ver a equipa do Benfica dos anos 60. E, portanto, ia várias vezes ao Estádio da Luz e começou a levar o meu pai, e o meu pai apaixonou-se pelo Benfica, naturalmente, adorou aquelas camisolas vermelhas e começou a gostar tanto do Benfica que o meu avô passou a levá-lo já como adepto do Benfica. Imagino que isto agora possa fazer confusão a estes fanáticos, mas isto é o normal, isto aconteceu em todas as famílias. Aliás, nós nas famílias que temos adeptos de todos os clubes, não é? Não somos todos do mesmo clube. Não sei porquê chegámos a este ponto e eu acho que ou paramos para pensar um bocadinho sobre isto, não é? Ou fazemos alguma coisa em relação a isto, e temos agora o exemplo do Varandas com o Sporting, com as claques do Sporting. Ou qualquer dia só vão aos estádios os adeptos de claque e os outros todos têm medo de levar os filhos. Sendo que, no caso dos dois grandes de Lisboa, até a relação com as claques também não é, neste momento, a melhor. Não, pelo contrário. E agora, então, tem sido muito atual esta questão toda do problema das claques do Sporting. Não sei se instrumentalizadas ou não, talvez estejam instrumentalizadas pelo anterior presidente, ou por outros, não sei. Mas a questão é grave e deve fazer pensar. E no Benfica o mesmo. No Benfica não temos claques, supostamente, não é? É o que é dito oficialmente. Mas aquilo que eu vejo, num lado e noutro, porque não é monopólio só de um clube, é cada vez haver mais ódio pelo adepto adversário, pelo inimigo, como dizem os fanáticos. Não sei, acho que provavelmente há que parar para pensar. E aqui meto toda a gente, sobretudo os dirigentes da Liga, sobre os quais falei a semana passada, e que talvez também tenham uma palavra a dizer. Até que ponto é que tu achas que as redes sociais e as caixas de comentários nas páginas online de jornais e também de rádios e televisões potenciaram esta situação? As redes sociais o que nos trouxeram foi a visibilidade dos broncos, não é?
sempre existiram, broncos sempre existiram. O problema é que agora os broncos têm visibilidade e podem discorrer livremente, dizendo as maiores alarvidades e criando mensagens de ódio constante. Sempre existiram, só que estavam invisíveis. E como tu vês que isto possa ter a solução? Como já falei, acho que todos os clubes, juntamente com a Liga e a Federação, devem repensar toda a forma de gerir este tipo de mensagem, sobretudo os adeptos que são violentos. Em Inglaterra já há muitos anos que fizeram isso, com grandes resultados. É preciso erradicar, sobretudo, todas as fações extremistas, seja de um lado ou do outro, dos estádios. Porque é daí que depois vem essa mensagem de ódio para os restantes adeptos. Tu concordas com a existência das claques, tal como elas são atualmente, ou defendes que acontece ao fim e ao cabo o que acabou por suceder em Inglaterra, desde que publicado foi o relatório Taylor no rescaldo dos incidentes de Hillsborough? Eu gosto muito de claques, tenho muitos amigos de claques, sobretudo das do Benfica. Não acho que o problema sejam as claques em si. As claques, desde que eu vou ao Estádio da Luz, ajudaram a criar o inferno da Luz, ajudaram a levar a equipa para as vitórias. Portanto, não, ver nas claques o demónio, para mim, é um erro. Mas é preciso depois, dentro das claques, perceber quem está ali para apoiar o clube e quem está por outros intentos, por outras motivações que são muito exteriores à paixão do jogo. E o fanatismo neste aspecto é exacerbado, acaba por ser exacerbado também por certa parte das claques, não? Sim, há fações dentro das claques que têm outras motivações, claramente. Têm outras motivações muito mais radicais, tanto que nós chegamos a ter o fenómeno de adeptos que não vê o jogo, não é? Que eu acho que é a maior ironia alguém gostar de futebol e depois ir ver um jogo virado de costas para o relevado. Acho que está aí um certo paradigma daquilo que nós não queremos no futebol. Mas o que nós queremos no futebol depois são jogadores inteligentes, que é o teu próximo tema. E pessoas inteligentes, ao fim e ao cabo. Certo. Acho que as coisas estão relacionadas. É preciso ser uma pessoa inteligente para ser um grande jogador de futebol. Não tenho a menor dúvida. Pode a pessoa vir do meio que vier, tem que ter uma capacidade intelectual acima da média. E é o caso de um jogador que eu admiro muito e que é um dilema existencial para os benfiquistas, que é o Pizzi. Há os que o amam, há os que o odeiam, raramente há meio termo. Eu faço parte dos que acham o Pizzi um excelente jogador, porque, acima de tudo, ele é um jogador extremamente inteligente. Naquela dicotomia, e ainda existe muito em 2019, para mim estranhamente, de futebol inteligente ou futebol agressivo, é muito curioso que ainda muitos adeptos gostem tanto destes jogadores, quer dizer, estes jogadores que têm a chamada intensidade. Ora, eu nem sequer percebo bem o que é um jogador intenso, senão aquela intensidade que deve fazer parte de qualquer jogador, que é o sentido de estar totalmente metido no jogo, não é? Estar focado, estar a perceber todos os momentos o que pode fazer para criar superioridade e ganhar a bola. A intensidade de andar a fazer quilómetros atrás da bola ou tentar desmanchar todos os adversários é uma intensidade que não me interessa, nem acho que seja produtiva para a equipa. No caso do Pizzi, é um caso raro de inteligência, não digo que não tenha força, ele assumem muito ou apontam muito ao Pizzi o facto dele falhar alguns passos. É verdade, embora um jogador que arrisque mais, um jogador criativo, vai falhar alguns passos, porque tenta coisas diferentes e vai falhar alguns passos, porque muitas vezes o jogador a quem o Pizzi faz o passe não entende o que ele acabou de fazer. Mas é um jogador que vê muito além. É capaz de imaginar o gol muito antes dele acontecer. Tanto que a relação do Pizzi com o Jonas era extraordinária. Era um umbilical. Muitas vezes eles eram, entre os 22 em campo, os únicos que viam o gol a acontecer. Portanto, a
aquela manifestação de euforia depois do gol em que ele se levanta e bate em peito no peito, no ar, eu acho maravilhosa, porque é quase como se fosse como se eles pairassem sobre o relvado, como se estivessem acima do nível do mar do jogo. Aconteceu mesmo com João Félix, e eu faço esta pergunta porque creio até ter sido Bruno Lage a dizer que João Félix era daqueles jogadores que via 3 lances à frente, com a leitura de jogo. Isso tem a ver... também pode ser considerado um jogador inteligente. O jogador consegue fazer isso, consegue, digamos, prever as movimentações. Muito. Sim. A grande qualidade do jogador inteligente, do grande jogador é essa, é antecipar, é ver muito além, ver muito antes. O trio Pizzi, João Félix, Jonas é muito responsável pela recuperação épica do Benfica o ano passado, juntamente com outros jogadores, como o Rafa também, apesar do Rafa já ser um jogador diferente. Em termos cerebrais, sem dúvida que o Félix, o Pizzi e o Jonas foram fundamentais, não é? Porque o Pizzi, o que tem para mim, o Pizzi até começou como avançado, ele jogou durante muitos anos como segundo avançado. E como extremo. E como extremo, sim. Portanto, era um jogador não era de miolo. O Pizzi torna-se um jogador de miolo com o Jorge Jesus. Quando vê nele um 8, não é? Um médio de transição, um médio criativo. E o Pizzi nem é médio nem é avançado, é um bocadinho de tudo. O Pizzi deambula pelo relvado, não tem uma posição fixa. Ainda agora com o Costa da Piedade, num jogo que até estava a ser muito complicado, ele acaba por desbloquear o jogo porque foi criar superioridade numérica num flanco contrário e encontrou o Vinícius, fez uma triangulação com o Vinícius, que é uma coisa que ele faz constantemente. O Pizzi procura constantemente esta ligação, esta rede. Ele vai criando redes até à baliza adversária. E quase nem se dá por ele. Se virmos bem a jogada, é como se ele vestisse um manto invisível que o faz desaparecer dos radares e quando ele aparece já criou desequilíbrio. Isto acontece várias vezes, sempre aconteceu desde que ele está no Benfica. Sobretudo com Jonas, mas continua a fazê-lo mesmo sem Jonas. Depois é um jogador que marca muitos golos, faz muitas assistências, o que obviamente o valoriza, mas eu diria que poderia não marcar gol nenhum. Uma vez ele marcar muitos golos e fazer muitas assistências, porque é que tu achas, na tua opinião, que ele é então um dos mal amados e que se adora ou se odeia? Eu acho que é um dos mal amados porque é um jogador incompreendido. É um jogador que não é físico, não é? Volto a dizer isto, não é um jogador de intensidade, como muitos adeptos gostam, isto está no seu direito. É um jogador que o que faz em campo nem sempre é visível, porque o Pizzi muitas vezes é gostado porque marca muitos golos e faz muitas assistências, mas não é isso o mais importante no jogo dele. Ele podia não marcar gol nenhum, podia não fazer assistência nenhuma e seria mesmo um grande jogador. É o tal jogo invisível que ele com o Jonas faziam dezenas e centenas de vezes. Ele traz neurónios ao jogo, muitas vezes quando o jogo só está a ser disputado no patamar físico. Há, aliás, um bom paradigma, né, nesta equipa do Benfica, que é o dos dois centrais. Né? Temos um central duro, rijo, Ruben Dias, que é um jogador, para mim, razoável apenas, não é mais do que isso, com todo o respeito pelo Ruben, que é um grande benfiquista. E ele é muito mais apreciado do que o colega do lado, que é um jogador completamente diferente. O Ferro, para mim, é muito superior. É um jogador inteligente, elegante, sabe sair a jogar, percebe muito mais o jogo, procura o passo vertical para os médios ou avançados várias vezes, cria desequilíbrios, respeita, mesmo em termos defensivos, respeita muito mais a linha defensiva do que o Dias. Eu diria que o Ferro é um jogador do futuro. O Dias é um central dos anos 50. E o Pizzi, para mim, é um jogador de todos os tempos. O melhor jogador de todos os tempos? É um jogador de todos os tempos. Eu acho que ele é um jogador que tem um bocadinho de tudo, todas as eras. E porquê é que tu achas que isso não é visível pela maior parte dos adeptos? Talvez porque a maior parte dos adeptos veja onde está a bola, não é? Talvez não veja toda a movimentação. Eu lembro-me de ficar a observar um mal amado do Benfica, o Paulo Sousa, ali em 91, 92. O meu pai começou a dizer-me para esquecer por uns momentos a bola, e eu tinha 9, 10 anos,
e ficar só a ver a movimentação do Paulo Sousa em campo. E aquilo era uma delícia. Apesar de toda a injustiça e traição que cometeu sobre o Benfica, o Paulo Sousa era um jogador brilhante. E a minha proposta para os benfiquistas é essa. Quando estiverem na Luz, deixem de ver a bola durante 1 ou 2 minutos e fiquem só a observar o Pizzi. E é com esta sugestão sobre as movimentações de Pizzi que mudamos para o tema seguinte que o Ricardo propôs, que está relacionado com o Sintra Futebol e com a epopeia que a equipa sintrense tem feito desde a sua fundação. Tem sido o feito mais visível essa eliminação no fim de semana que passou do Vitória Sport Clube da Taça de Portugal. Foi épico. Eu quis ver o jogo porque já tinha alguma curiosidade sobre o clube e ainda foi mais bonito porque, enfim, acabaram por eliminar uma grande equipa, um grande clube do futebol português. Foi o Sintra, como os adeptos lhe chamam, Clube Sintra Futebol, criado em 2007 por um doido, um sonhador, presidente Dinis Delgado. Este clube tem coisas, eu depois fui investigar mais. Este clube tem coisas de doidos. É um clube que não tem instalações, portanto as instalações que tem é um anexo debaixo das bancadas que o Real Massamalho cede, onde eles têm tudo. Tem cozinha, tem um balcão com mesas, tem a roupa, as chuteiras, tem uns cartazes publicitários encostados à parede. Tem coisas de doidos. Nos jogos deles distribuem mantinhas e oferecem um lanche ao intervalo. Sim, isso foi publicitado no jogo com o Vitória Sport Clube, surgiu inclusivamente nas redes sociais, e para quem não tenha reparado, encontrou então entre o Sintra Futebol e o Vitória, disputou-se no Estádio Municipal de Oeiras. Ricardo, continua agora o teu comentário, estava só então a dar esta informação. Não, claro, claro, Rui. Gostei também deste pormenor delicioso, que eles têm 2 sofás individuais nas bancadas e o presidente chama uma espécie de zona VIP. Dinis Delgado, que diz que é delegado ao jogo, presidente, fundador do clube, já foi jogador do clube, é diretor de comunicação, é cozinheiro e, diz ele, às vezes líder da claque. Isto é delicioso. O Sintra acaba por ser, apesar de fundado em 2007, acaba por ser aquele clube solidário de verdadeiros carolas que faz parte das nossas memórias de infância. Este é o verdadeiro presidente adepto. Este é o presidente adepto, sim. Este é que é o presidente adepto. E delegado e cozinheiro, etc, etc. É muito engraçado. Eles depois dizem que têm um primeiro sonho que é... Bem, ele diz que quer chegar à Champions um dia destes. Portanto, só isso já é lindo e espero que sim, porque não. Mas para já tem um sonho que é receber o Benfica. Eu, como sócio do Glorioso, gostava muito de ver esse jogo. Sim, e Dinis recentemente, na entrevista recente à Sport TV, disse isso, ter o sonho de receber um dia o Benfica, mas não agora nesta Taça de Portugal, que esta eliminatória lhe custou bastante a organizar com o Vitória Sport Clube, e que gostaria de jogar com o Benfica, mas no Estádio da Luz desta vez, também para ter algum sossego. É muito bom. Exatamente. E agora passamos para esse grande confronto que será o Flamengo-Grêmio, certamente, relativo à segunda mão das meias finais da Taça dos Libertadores, que entre não só estilos, opõe 2 treinadores na mão de cima. Jorge Jesus acima de todos no Brasil, mas também Renato Gaúcho, treinador já habituado a chegar longe com o Grêmio na Taça dos Libertadores. Sim, tem sido muito interessante acompanhar as conferências de imprensa, sobretudo do Jesus, mas do Renato Gaúcho também, que é um treinador com créditos e que tem feito um belíssimo trabalho no Grêmio. Mas mais do que falar no futebol do Flamengo, já falei aqui há 2 semanas, e a loucura que tem sido o Jorge Jesus no Brasil, tanto é que já se fala de Jesus, 4 meses depois já se fala de Jesus para selecionador brasileiro, o que é de doido. Esperemos que hoje o Flamengo passe à final, já se sabe que é com o River Plate, que passou ontem o Boca.
mas eu gostava mais de falar sobre o que tem sido a relação dos jornalistas portugueses e brasileiros por causa desta aventura do Jorge Jesus no Brasil, porque tem sido uma loucura, enviam mensagens uns aos outros através dos programas, há programas brasileiros que analisam o que é dito em Portugal, há programas portugueses que têm crónicas, há um programa na Bola TV do Luís Filipe Borges, que tem uma crónica, uma rubrica chamada Transatlântica, que é deliciosa, eles são muito bons, e é um grande nome, já agora, é um grande nome, Transatlântica. Portanto, é um bom trocadilho. É um bom trocadilho. Isto, tem sido um fenómeno louco, muito interessante, que eu acho que raramente ou nunca vimos. Eu diria que a aventura de Jesus tem juntado os dois países, está a fazer mais pela imagem dos portugueses no Brasil do que 200 anos de diplomacia engravatada. De repente o Portuga deixou de ser o padeiro de bigode para passar a ser o visionário que vai à pátria do futebol bonito ensinar a jogar bonito. Acho que é um bocado isto. E no outro dia li um texto maravilhoso de um embaixador português em que ele, assumindo que nem gosta muito de futebol, diz que tem assistido a coisas no Rio de Janeiro verdadeiramente impensáveis. Diz que há brasileiros com bandeiras portuguesas nas ruas, nos estádios, chamam Jorge Deus ou Jesus. Quase parece que Jesus está a fazer o que Scolari fez aqui em 2004. Exato. Mas, digo eu, com a diferença do futebol ser muito melhor, ser um grande futebol, este do Flamengo. E de, neste momento, Jorge Jesus empolgar a torcida de 40 milhões, que é 4 vezes a população do nosso país, ou sensivelmente 4 vezes a população do nosso país, e Jesus estar neste momento ser idolatrado, não é, ao fim e ao cabo. Completamente. Temos adeptos a imitar Jorge Jesus, há um adepto muito conhecido, um sósia, que vai com a cabeleira, um sósia do Jorge Jesus. É muito giro, acho que está a ser, para toda a gente, acho que está a ser uma aventura gira e, sobretudo, está a ser, para quem gosta de futebol, há aqui um regresso a uma certa infantilidade. Eu acho que o futebol de Jorge Jesus, em 2010, e no Benfica e agora no Flamengo, tem dado isso aos adeptos. Os adeptos andam felizes, os adeptos vão para o estádio a saber que vão ver bom futebol. Não é só ganhar, isto é muito importante. Eu reforço sempre esta ideia. É o regresso com Jorge Jesus do chamado rolo compressor. É muito. Nos programas brasileiros eles tentam analisar sempre isto, porque nós basicamente estamos a ver os programas brasileiros a discutir aquilo que nós vimos cá em Portugal em 2010. Não é? Os brasileiros estão altamente surpreendidos, dizem que o futebol brasileiro já estava fechado numa tática, num catenaccio e tal, numa cópia dos italianos, e andam fascinados com o regresso, falam até de um futebol que lhes lembra o Brasil dos anos 80, daquela grande equipa, etc. Portanto, eles revêem-se muito, é muito giro que eles se revejam tanto no futebol de uma equipa treinada por um português. Acho que é delicioso.